Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Que alegria, uma vez mais, poder estar aqui para compartilharmos da Palavra de Deus. Hoje, no programa Palavra de Fé, nós estaremos falando sobre nossas escolhas determinarão o resultado da nossa trajetória. Eu quero nesta mensagem mostrar que nós somos resultado das nossas escolhas. Venha conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração e eu espero que ela alcance a sua vida no nome de Jesus. Vamos ler um texto da Palavra de Deus. Eu quero ler em Deuteronômio, capítulo de número 11, os versos 26 a 28. Diz assim o texto sagrado: Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Verso 28. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Pois bem, baseado nesses versículos, eu quero deixar uma mensagem ao ouvinte do programa Palavra de Fé, com o seguinte tema: nossas escolhas determinarão o resultado da nossa trajetória. Nossas escolhas determinarão o resultado da nossa trajetória. O capítulo 11 de Deuteronômio, nós encontramos aqui, a partir dessa seção do versículo 26, Deus mostrando, Deus propondo dois caminhos para o homem: o caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho da bênção, quando nós decidimos seguir os mandamentos de Deus. O caminho da maldição, quando por decisão própria decidimos por optar pelo caminho da falta de obediência e, consequentemente, não observar os mandamentos do Senhor. Então, eu vejo muitas pessoas falando sobre livre-arbítrio, e eu sei que o livre-arbítrio é um dos dons que Deus nos deu. O ser humano Deus deu a capacidade de escolher. É verdade que com a queda do homem, o livre-arbítrio ficou prejudicado, e é uma lástima o nosso livre-arbítrio. Mas é verdade também que quando nós queremos, com a ajuda do Espírito Santo, fazer aquilo que é certo, nós podemos fazer. E eu gostaria de, nessa mensagem, mostrar, ilustrar o que nós queremos falar sobre escolhas e o resultado dessas escolhas, baseado em dois exemplos. Eu quero mostrar um exemplo de um rapaz, biblicamente falando, que tinha tudo para dar certo, mas que deu errado. E quero mostrar também o exemplo de um rapaz que tinha tudo para dar errado e deu certo. Mas antes de mostrar acerca deles, a gente precisa saber que as três principais escolhas que o homem pode tomar na vida são as seguintes. Primeira escolha é você decidir por Deus, ser dirigido por Deus, é você entregar a sua vida na mão de Deus e permitir que, através do Espírito Santo, você seja guiado por Ele. Então, a mais sábia de todas as decisões é a decisão de você escolher um Salvador. A segunda escolha é a profissão.
Toda pessoa precisa de uma profissão, precisa de alguma coisa para fazer, para naturalmente, do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho, você sustentar a sua vida. E a terceira grande decisão da vida, a primeira, um salvador. A segunda, uma profissão. E a terceira grande escolha da vida é você escolher um cônjuge. É verdade que toda pessoa, não é, quando chega a uma certa idade, deseja ter um companheiro, uma companheira. Para quê? Para compartilhar. A vida é assim. Deus colocou dentro de nós a codependência de uma outra pessoa. E é justamente essas três principais decisões que nós precisamos da ajuda de Deus para nós nortearmos a nossa vida. Pois bem, quando você escolhe Deus e você passa a servir a Deus com um coração sincero, o que acontece? Deus tem tudo para te abençoar. Porque ele mesmo no versículo diz: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Então vamos mostrar esses dois exemplos. O primeiro que eu quero falar sobre Jeorão. É um nome diferente, mas quem conhece a Bíblia, estuda a Bíblia, especialmente o Velho Testamento, conhece a história desse moço. Esse moço é um moço que foi filho de um dos mais eminentes reis da época da monarquia judaica, Josafá. Jeorão, ele era filho de Josafá. Ele tinha tudo para dar certo, não é? Um dos melhores reis da história de Judá era nada mais, nada menos do que o seu pai. Este moço teve berço, esse moço teve exemplo, pois teve o privilégio de ser filho do temente rei de Judá, por nome Josafá. E ele começou a reinar, assim que o seu pai faleceu, ele começou a reinar, ele tinha 32 anos, e reinou apenas 8 anos em Judá. Sabe por quê? Porque não teve o cuidado de andar dentro dos mandamentos do Senhor. E quando você não observa os mandamentos do Senhor, você corre o risco de perder toda a bênção, inclusive de alcançar a maldição. Foi o que aconteceu com ele. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, eu vou discorrer um pouquinho sobre a vida desse moço e mostrar sobre nossas escolhas determinarão o resultado da nossa trajetória. Um momento só. Eu quero me valer deste espaço para convidar você para participar do 37º Comadef. O que é o Comadef? Comadef é Congresso Geral da Mocidade das Assembleias de Deus em Franca, nos dias 2, 3 e 4 de abril, no ginásio de esportes, o Pedrocão, nós estaremos realizando este grande evento. Estará pregando a palavra de Deus os pastores Genival Bento, pastor Gilmar Santos e o pastor Isaías Ramos. Também teremos a participação das cantoras Lauriette. Quem conhece a Lauriette sabe que Deus usa muito nessa área. E também a cantora Eliane Silva. Reserve, Semana Santa, sexta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, Congresso Geral da Mocidade da Assembleia de Deus. Dando continuidade à nossa mensagem, estamos falando sobre nossas escolhas determinarão o resultado da nossa trajetória. E eu terminei o primeiro bloco falando sobre o primeiro exemplo que eu estou aqui destacando, Jeorão. Como eu dizia, Jeorão era filho de Josafá, um dos melhores reis da história de Judá. Pensa esse menino sendo criado por um homem temente a Deus, que deu a ele todo o ensinamento, toda uma instrução, mas ele, ao invés de seguir o exemplo do seu pai, ele foi se espelhar em quem não tinha exemplo para ele.
Então veja só alguns erros que esse rapaz cometeu. O capítulo 21 de 2 Crônicas diz assim, 2 Crônicas 21, versículo 1, diz, depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com os seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. O regime era monárquico. Então quando morria o pai, o filho assumia. E esse menino assume o governo, tinha 32 anos, reina apenas 8 anos. Por quê? Porque não fez aquilo que devia fazer. Não observou os mandamentos do Senhor. Qual foi o primeiro grande erro que ele fez? Assim que ele se fortificou, está escrito no capítulo 21 de 2 Crônicas, versículo 4, eu vou ler para vocês, diz assim, e subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Esse rapaz, ao invés de proteger as pessoas, esse rapaz, ao invés de proteger os seus liderados, os seus súditos, o que ele fez? Começou a matar, e começou matando os seus irmãos. Mas por que ele fez isso? Medo, simplesmente medo, insegurança de ser de alguma forma questionado, como ele foi o tempo todo questionado no seu reinado, e para não deixar sucessor ao trono, o que ele fez? Foi e matou todos os seus irmãos. Pensa, um homem que tinha tudo para dar certo e que deu errado. Por quê? Porque optou em fazer a coisa errada. Jeorão, ao invés de espelhar em seu pai, preferiu seguir os caminhos de Acabe. Se você ver o versículo 5, diz assim, da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e andou nos caminhos dos reis de Israel, não dos de Judá, mas de Israel, porque nessa época o reinado estava dividido. 2 tribos ao sul, que era Judá, e 10 tribos ao norte, que era Samaria, a capital. Então, e andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Tomou a decisão de andar pelo caminho mau. E por causa disso, meus amados, esse rapaz foi reprovado. E aí, ele teve o tempo todo a sua liderança questionada, não se firmou como rei. Por quê? Porque não era um homem bom, era um homem mau. Ele não tinha piedade, era uma pessoa insegura, e você sabe que quando uma pessoa tem poder na mão e ele é inseguro, ao invés dele proteger as pessoas, ele coloca em risco as pessoas. Foi justamente o que o Jeorão fez. Consequências do pecado. Quer ver o que aconteceu com ele? Vamos ler. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12. Olha só o que vai acontecer aqui. Diz assim, então veio um escrito da parte de Elias, o profeta, e a palavra era a seguinte, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, nos caminhos de Asa, o rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e fizestes corromper a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa do teu pai, melhores inclusive do que tu. Veja só o que vai acontecer. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo e os teus filhos, e as tuas mulheres, e todas as tuas fazendas. Portanto, meus amados, um homem que tinha tudo para dar certo, deu errado. Por que deu errado? Porque por decisão própria, escolheu andar no caminho que não era o caminho do Senhor. E sabe qual foi o resultado de tudo isso? Está aqui, o versículo 20 do capítulo 21 diz assim, era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, ou seja, ele reinou até os 40 anos, e foi-se, ou seja, morreu, sem deixar de si saudades. E sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Nem a honra de ser sepultado no lugar onde se sepultavam os monarcas, ele recebeu. Por quê? Tamanha era a maldade do coração desse rei chamado Jeorão. Então, meu irmão,
Você que está me ouvindo, o programa Palavra de Fé, você precisa entender que é justamente isso que faz a diferença. É quando você decide obedecer a Deus ou decide desobedecer a Deus. A melhor coisa a fazer, o que é? É obedecer ao Senhor. É caminhar junto com o Senhor, é andar ao lado do Senhor, porque aí você será não só abençoado, como abençoará também as pessoas que estarão à sua volta. Essa é a primeira lição, a lição de um homem que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Aí, eu quero mostrar o outro exemplo, o exemplo de Ezequias, um homem que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Por que ele tinha tudo para dar errado? Porque, diferente de Jeorão, ele não teve berço. Ele não teve berço. E por isso, tinha tudo para dar errado. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial e, em seguida, nós vamos encerrar mostrando o belíssimo exemplo de Ezequias. Um momento só. Eu quero me valer deste espaço para convidar você para participar do 37º Comadef. O que é o Comadef? Comadef é Congresso Geral da Mocidade das Assembleias de Deus em Franca, nos dias 2, 3 e 4 de abril, no ginásio de esportes, o Pedrocão, nós estaremos realizando este grande evento. Estará pregando a palavra de Deus os pastores Genival Bento, pastor Gilmar Santos e o pastor Isaías Ramos. Também teremos a participação das cantoras Lauriette, quem conhece a Lauriette sabe que Deus usa muito nessa área, e também a cantora Eliane Silva. Reserve, Semana Santa, sexta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, Congresso Geral da Mocidade da Assembleia de Deus. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Concluindo a nossa mensagem, nós estamos falando sobre nossas escolhas determinam o resultado da nossa trajetória. Eu terminei falando sobre Jeorão, mas ouça agora um outro exemplo, belíssimo exemplo de Ezequias. Ezequias era filho de Acás. Capítulo 28 de 2 Crônicas, versículo 1 diz assim, tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso fez imagens fundidas a Baalins, também queimou incenso no vale de filho do Inom, queimou em sacrifício seus próprios filhos. Esse era o pai de Ezequias. Esse era o exemplo que esse rapaz teve. Então era um homem idólatra, era um homem totalmente maligno, feiticeiro, fez práticas ocultas, com certeza, pouco ensinou a Ezequias. Esse foi o pai de Ezequias. Mas sabe qual foi a atitude de Ezequias? Ele diz o seguinte, olha, eu não vou ser como meu pai. Assim que Acás morreu e ele assumiu o trono, como o reinado era monarquia, ele era o sucessor legítimo do pai, ele diz, eu, ao invés de ser como meu pai, eu vou ser como Davi.
Aleluia! E aqui, meus irmãos, eu quero provar algo muito importante. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu vejo muitas pessoas que nascem no lar desestruturado, sem família, sem estrutura familiar, e ele resolve ser uma boa pessoa. Põe no coração ser boa gente. Eu vejo, por outro lado, pessoas que têm tudo para dar certo, que tem família, que tem berço, que tem um bom pai, uma boa mãe, que recebeu toda a estrutura para ser uma boa pessoa, e ele resolve seguir o caminho do mal. Então, essa história de que a pessoa é fruto do meio, nem sempre é verdadeira. Eu sei que isso pode influenciar, mas eu sei também que se eu quiser, mesmo nascendo num lar onde eu não tenho exemplo, eu cresço e eu vejo o tempo todo que os meus pais não são pessoas do bem e eu coloco no coração ser boa gente, eu posso ser. Eu tenho um exemplo, eu vejo muitas pessoas que fazem isso. E foi justamente o que Ezequias fez. Ezequias, ao invés de seguir o exemplo do seu pai, ele vai seguir o exemplo, sabe de quem? De Davi, que era um homem de Deus, um bom rei. E aí ele assume o governo e ele começa a fazer diferente do seu pai. Sabe a primeira coisa que Ezequias faz? Ele reúne toda a liderança e ele começa a ministrar para esse povo e a dar a eles algo que eles não tinham. Eles estavam totalmente desacreditados, sem crédito. Pensa num governo sem crédito, desestabilizado, sem nenhuma credibilidade. Ele assume e começa a buscar a Deus. E quando você põe Deus na frente da sua vida, a tendência é dar certo. Então coloque Deus na frente da sua vida, coloque Deus na frente do seu casamento, coloque Deus na frente da sua vida profissional, coloque Deus na frente da sua vida espiritual e você verá que as coisas vão funcionar. Eu gostaria que você pensasse sobre isso, que você refletisse sobre isso. Veja, ao invés de matar e dividir como fez Jeorão, outro exemplo que eu citei, sabe o que ele fez? Ele fez aliança com gente do bem. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículos de número 10 e 11, diz assim, olha o que está escrito aqui, 29 de 2 Crônicas, verso 10. Agora, me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes e para ser de seus ministros e para o queimardes incenso. Era um homem que tinha Deus no coração, colocando Deus no coração de outros homens. Que Deus nos dê governos assim, meus amados. Nós estamos vivendo uma época tão difícil. O Brasil está passando por um momento tão difícil, tanta corrupção, tantas notícias ruins, tantas coisas sendo cada dia mais institucionalizado. O pecado está sendo cada dia institucionalizado. E é por conta disso que nós temos sofrido. A Bíblia diz, do que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. Esse Ezequias, ele vai unificar o povo, ele vai levar novamente o povo a Deus, ele purifica o templo, ele restabelece o culto. Se você ler a Bíblia, mostra que ele restabelece o culto a Deus, coisa que eles tinham parado de fazer. O seu pai levou o povo a se desviar do Senhor. Ezequias trouxe o povo para o Senhor. E aí, sabe qual foi o final? O final desse moço foi lindo. O outro morreu sem deixar saudades, nem a honra de ser sepultado num sepulcro de rei ele teve. Mas a Bíblia diz, segundo Crônicas 32, 33, assim, e dormiu Ezequias com seus pais, e os sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi, e todo Judá, e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. Morreu e deixou saudade. Como é que você quer ser lembrado pela sua trajetória? Seja gente do bem, faça escolhas certas, não siga o exemplo daqueles que não querem compromisso com Deus. Deus quer que nós escolhamos a bênção e não a maldição. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Coloque o seu coração nesse momento especial
da nossa mensagem, que é o momento de falar com o Pai. Pai querido, nós acabamos de ministrar uma palavra cujo tema é nossas escolhas determinarão o resultado da nossa trajetória. Senhor, que cada um de nós possamos escolher a bênção e não a maldição. Que nós consigamos, meu Deus, andar dentro dos teus caminhos como o Senhor propôs na tua palavra. Que a exemplo de Ezequias, nós escolhamos a boa parte, o andar contigo, o caminhar contigo. Eu oro juntamente com os meus ouvintes, pais, que estão sintonizados no programa Palavra de Fé. E eu peço ao Senhor, venha nos ajudar a andar nos caminhos do Senhor para que nós não sejamos alcançados pelas maldições da vida. Que nós consigamos, sim, ser agraciados em obediência à Tua palavra. Ajuda-nos, Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Estamos concluindo mais um programa, a Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha falado com você. Essa é a nossa expectativa, que a Palavra de Deus edifique-nos através dos ensinos que aqui ministramos. Eu quero também aproveitar o momento para desejar a você uma ótima semana. Que Deus lhe abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. Eu quero me valer deste espaço para convidar você para participar do 37º Comadef. O que é o Comadef? Comadef é Congresso Geral da Mocidade das Assembleias de Deus em Franca, nos dias 2, 3 e 4 de abril, no ginásio de esportes, o Pedrocão, nós estaremos realizando este grande evento. Estará pregando a palavra de Deus os pastores Genival Bento, pastor Gilmar Santos e o pastor Isaías Ramos. Também teremos a participação das cantoras Lauriette. Quem conhece a Lauriette sabe que Deus usa muito nessa área. E também a cantora Eliane Silva. Reserve, Semana Santa, sexta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, Congresso Geral da Mocidade da Assembleia de Deus.